Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo para dar continuidade a essa série de estudos sobre a cronologia dos Evangelhos. Capítulo anterior, começamos a estudar o capítulo 5 do Evangelho escrito por João e vimos como, com um milagre maravilhoso lá no tanque de Betesda, Jesus ele colocou a graça em ação, tá bom? Uma graça imerecida, todos nós temos, mas que está ali, está presente e que a gente tem que agarrar com as mãos antes que essa porta se feche. Mas o capítulo de João, no capítulo 5 de João, é muito extenso e traz muitas lições, né? Por isso a gente vai dividi-lo por partes e vamos fazer um estudo direcionado e bem profundo, para que você entenda a palavra de Deus, que esse aqui é o nosso objetivo, tá bom? Mas antes de continuar estudando o capítulo 5 do Evangelho de João, eu vou te pedir, por favor, inscreve-te no canal, tá bom? Compartilha com aqueles que teu coração fale, hein? Que vai precisar de uma palavra de fé, de conforto. Inscreve-te, dá like, compartilha para que o YouTube veja que o vídeo é importante, que precisa ser transmitido, tá bom? Além disso, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, para que você seja um canal de bênção do Senhor e cumpra aquele mandamento que o Senhor Jesus falou, que é transmitir, que é pregar o Evangelho até os confins da terra, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, eu primeiro aqui agora no vídeo. Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e sempre aqui muito feliz de poder ser usado pelo Espírito Santo para te transmitir uma palavra, a palavra que nunca volta vazia, essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus, que passará céu, terra, passará tudo nesta vida, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Tá bom, meus queridos? Então vamos abrir as nossas Bíblias, vamos dar continuidade ao estudo no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E só lembrando que a gente terminou no versículo 16, no qual falava que os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então, esse milagre da cura do paralítico, lá no tanque de Betesda, na cidade de Jerusalém, foi feita um dia de sábado e havia festa. Era sábado, era o dia proclamado para o descanso e Jesus, ele cura. E em vez de ser um motivo de alegria para os judeus, para os escribas, para os fariseus, não foi tão assim, E a palavra de Deus fala que os judeus, eles começaram a perseguir Jesus, porque ele fez isso um dia de sábado, Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, aqui vemos que os judeus ficaram furiosos, Aqui fala a palavra os judeus, A gente pensa que além de ser os escribas da lei, os fariseus, os estudosos, havia certa parte da população que não entendia e que também queria matar Jesus por haver feito uma cura no sábado e por ele falar que Deus era
seu pai. Tá bom? Então, a palavra fala de um momento em que Jerusalém comemorava uma festa. Tá bom? Porém, a vida do povo não era motivo para se alegrar. Por quê? Pois estavam sob o jugo do Império Romano e, mesmo assim, estavam preocupados tão somente com a aparência e com o cumprimento de preceitos religiosos. Todo o significado profético havia sido perdido por eles, tá bom? Eles viviam só de razão e religião. Uma religiosidade muito grande, hein, queridos? Muitos hoje, trazendo esta palavra para os dias de hoje, muitos hoje conduzem a sua vida da mesma maneira, né? Sem se darem conta de que as oportunidades passam, tá bom? E Jesus, ele estava passando. A oportunidade de salvação estava diante deles. Porém, somente através da ação do Espírito Santo nós alcançamos a salvação em Jesus. Eles estavam perdendo a maior oportunidade de sua vida por religiosidade. Agora, primeiro, que estavam questionando os judeus? Que Jesus havia violado o sábado, que era o dia de descanso. Gente, eles tinham uma tradição, eles haviam totalmente mal interpretado a lei. Eles tinham uma tradição de que o sábado era um dia que não se podia nem fazer curas, tá bom? Não se podia carregar certo peso, não se podiam fazer algumas coisas. Então, eles colocavam um peso grande na vida das pessoas. Cumprir a lei de Deus na época dos fariseus era muito difícil, tá bom? E por qualquer coisa já eles queriam apedrejar, já eles queriam matar. Então, vamos ver exatamente o que fala o mandamento. Esse aqui era o terceiro mandamento, tá bom? E a gente encontra o terceiro mandamento no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8. E a palavra de Deus fala assim: esse é o Senhor falando. Lembra-te do dia de sábado. Ora, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Bom, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o Senhor, ele deu o dia de sábado, ele abençoa o sábado, ele santifica o sábado para ser um dia de descanso, tá bom? Era um dia em que não se trabalhava, mas Deus nunca falou que no dia de sábado não se podia fazer o bem, tá bom? Então, Jesus, ele está querendo falar para os judeus que Deus, ele é um trabalhador constante pelo bem da humanidade, tá bom? Então, se Deus trabalha para o bem, ele também o faz. Então, isso de
de não ajudar o próximo, de não fazer o bem, isso não estava, Deus nunca proibiu isso, tá bom? Na lei. Mas eles mal interpretaram. E esse dia, a pessoa poderia estar morrendo que, se alguém ajudava, já isso era motivo para falar que essa pessoa transgredia a lei. Então, o sábado é o dia do Senhor, um dia que nós temos que guardar, tá bom? É um dia que está na lei de Deus, o dia de descanso, tá bom? Um dia dedicado ao Senhor, um dia santo, tá bom? Um dia que a gente pode estar usando para ouvir a palavra, para ouvir pregações, é um dia para estudar a palavra de Deus, um dia para louvar ao Senhor, tá bom? Mas também é um dia para fazer o bem, para ajudar o próximo, para colocar a nossa fé em ação. Bom, entenderam aí, meus queridos? Então, Jesus, ele inicia sua defesa apontando a Deus como exemplo de trabalhador constante. Pode falar, uai, você está trabalhando no sábado. Deus é um trabalhador constante. Ele descansou. Aliás, vemos que em Gênesis capítulo 2, nos versículos 2 e 3, aí Deus institui o sábado como dia de descanso. Olha, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou, olha aqui, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, gente, o dia sábado é o dia santo, tá bom? É um dia abençoado pelo Senhor. Então, um dia que a gente não deve trabalhar para benefício nosso. É um dia que a gente tem que trabalhar para o benefício dos outros e para o benefício do reino de Deus. Bom, meus queridos, então é um mandamento que hoje não se cumpre, tá bom? Geralmente se descansa mais no dia de domingo, mas a Bíblia, ela é soberana. A Bíblia fala, sábado é o dia que o Senhor abençoou e o dia que o Senhor santificou. E os judeus tinham isso bem claro, só que eles haviam mal interpretado e começavam a colocar cargas pesadas nas pessoas, falando que esse dia não se podia fazer nada. Era um dia de preguiça, era um dia que só se podia estar em adoração, tá bom? Mas se alguém estivesse doente, se alguém estivesse precisando, essa pessoa poderia morrer, que nada aconteceria, tá bom? Então Jesus fala, não, mas meu pai trabalha até hoje, é um trabalhador constante. Embora Deus descansasse da sua atividade criadora, né? Ele tem de trabalhar para sustentar o universo constantemente, tá bom? O sábado era um dia separado para o descanso, segundo os judeus, não é? Mas tudo que o homem que trabalha nesta vida busca é justamente isso, descansar. Ele almeja por uma vida confortável, segurança, paz, prosperidade, não é verdade? Só que muitos creem que eles encontrarão isso nos bens materiais, ou seja, nos bens desta vida. E se frustram ao perceber que depois de tanto esforço e tanto tempo desperdiçado, o tão almejado descanso está distante de seu alcance, pois a alma continua aflita. Não é verdade, meus queridos? Então, porém, há um Deus que trabalha até agora, a fim de que o homem possa alcançar a sua salvação. Glória ao Senhor. Enquanto muitos se distraíam na festinha, estava acontecendo em Jerusalém, Jesus estava aqui trabalhando
em prol da salvação do necessitado. Ele não estava trabalhando em prol de seu benefício. Entendeu? O que eu queria transmitir aqui com o significado do sábado. Jesus, ele estava trabalhando em prol da salvação do necessitado, levando cura àquele que não tinha a quem recorrer. Tá bom? Foi o que ele fez. Agora, o que aconteceu? A religião logo se opôs à operação de Jesus. Bom, em vez de se alegrarem, como eu falei no início, do milagre, do que havia acontecido, Jesus teve uma oposição muito grande. Porém, o Senhor Jesus fala do trabalho do Pai, que não mede esforço para salvar o homem. Então, ele toma isso para ser justificado. Ok? Em Isaías 64, versículo 4, está escrito, olha aqui: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória ao Senhor. Tá bom? Glória a Deus, meus queridos. Então, hoje, Jesus se apresenta como o verdadeiro descanso para a alma necessitada. Então, o verdadeiro descanso é Cristo. Tá bom? Não são as coisas materiais. Então, meus queridos, entenderam a questão do sábado? Era uma coisa que eu não praticava. Eu hoje guardo o sábado do Senhor. Um dia que eu dedico ao estudo da palavra, eu dedico ao louvor, dedico à oração. E dedico também, se necessário, a ajudar o meu próximo, a levar a palavra para ele, a transmitir, a cuidar das pessoas, a cuidar do reino de Deus. Entendeu? Entenderam, meus queridos? O significado? Então, vamos continuar. No versículo 19, a palavra continua. Então lhes falou Jesus. Que Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Tá bom? Então, quando Jesus fala o Filho nada pode fazer por si mesmo, não significa que Jesus não tinha poder para fazer. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Tá bom, meus queridos? Existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são a mesma coisa, tá bom? Imagina a água. A água pode estar em estado líquido, em estado sólido, em forma de gelo, em estado gasoso, em forma de vapor. Mas os três são água. Então Deus é um Deus triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Existe uma união, tá bom? Todos são Deus e todos se juntam em Deus. Tá bom? Então, o Filho tinha união com o Pai. Ele não agia de forma independente. Então, ele sempre buscava fazer o quê? A vontade do Pai. Então, ele não agia de forma independente. Assim temos que fazer, meus queridos, nos dias dia após dia. Tá bom? Estar em união com Jesus e fazer a vontade dele para sermos bem-sucedidos. Tá bom, meus queridos? Sempre fazer a vontade do Pai. Estar em constante comunhão com o Senhor. Continuamos. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas. Qual obra? A cura do paralítico. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Então, quais são essas obras, meu querido? A ressurreição.
maiores obras, a união do Pai e o Filho, vai gerar obras. E muito maiores que curar. Muito maiores que fazer curas. Então, qual seria a ressurreição? Tanto a ressurreição física, como Jesus, ainda não vimos nos estudos, mas vamos ver que Jesus vai ressuscitar pessoas mortas. E além disso, a própria ressurreição dele, que seria mostrada para a maravilha das pessoas, tá bom? Mas não é só a ressurreição física, a ressurreição espiritual que Jesus ia trazer, tá bom? Como as pessoas mortas em seus pecados iam ressuscitar para a vida eterna. Iam ser convertidos, para que entenda melhor. Então, continuando. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Tá bom? Então, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Meus queridos, quem julga? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra, e a palavra é quem julga aqueles que não aceitam Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Quando eles estão à frente do Senhor, eles vão ser julgados pela palavra. E cumprir a lei é tão difícil, porque o pecado é tão poderoso e atua em nossas vidas com tanto poder, que a gente precisa de um justificador. Se a gente se apresenta ante Deus sem ter a Jesus como advogado, a gente está condenado. Porque todo mundo pecou e se afastou da presença de Deus. E o único que une, a única ponte que consegue unir o homem com Deus, quem é? Jesus Cristo. Então, para nós ter paz com Deus, para não chegar lá na frente dele e ser justificados, que não merecemos isso, porque na realidade não somos, mas quem se sacrificou por nós? Quem se entregou à morte por nós? O Cordeiro de Deus. Quem é Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Então, olha o que fala a palavra, mais interessante. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem ao Filho. Todos honrem ao Filho, de modo que todos honrem ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Tá bom? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tá bom? Então, meu querido, não adianta proferir palavras de honra a Deus, falar que é bom, falar que acredita nele, se não honra o Filho. Se não o reconhece como único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se você não faz isso, pode falar de Deus tudo o que quiser, ele não aceita a honra que você vai dar para ele. Porque a palavra aqui é clara, que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tá bom? E olha o versículo 24. Que mensagem maravilhosa transmite. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, olha, quando Jesus fala quem ouve a minha palavra, não significa só ouvir. Vamos a dar o significado correto.
quem obedece a minha palavra, confia e se entrega, tem a vida eterna. Então, acreditar só não basta. Tá bom? Tem que obedecer, confiar e se entregar. Tá bom? Quem faz isso, meus queridos, promessa, tem a vida eterna, passando da morte espiritual, que todos éramos mortos espirituais, e ainda tem, a maioria das pessoas está mortos espiritualmente, passa para a vida, tá bom? Vida eterna, promessa do Senhor Jesus. Então, Ele é o único que te serve para alcançar a vida eterna. Não existe mais nada. Não existe religião, não existe... O homem almeja a vida eterna. E só Jesus Cristo pode dá-la. Tá bom, meus queridos? Então, entenderam aqui? Esta mensagem é muito importante, tem muita mensagem doutrinária aqui. Tá bom? Tem que honrar o filho para Deus aceitar a tua honra. Tá bom? Quem obedece, confia e se entrega, já tem vida eterna. E não entra em juízo, não. Agora, quem não faz isso, ele vai ser julgado por quem? Pela palavra. Aí não vai encontrar a Jesus como advogado. Jesus vai ser o juiz. Porque o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Tá bom? Então, meus queridos, estou muito feliz. Vamos terminar por aqui no versículo 24 e continuamos no próximo estudo a partir do 25. Estou muito feliz de estar aqui trazendo a palavra de Deus. Gostaram do estudo? Entenderam? Qualquer coisa podem escrever aqui nas mensagens, podem mandar aqui um comentário que a gente explica direitinho, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Pai, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer por mais um dia de estudo da Tua palavra, Senhor. Pai, entra na casa desse irmão e dessa irmã, cuida da vida deles, faz um renovo na vida deles, para que eles consigam aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, entra na vida financeira, na vida espiritual, entra na vida familiar e afasta todo o mal da vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, até o próximo estudo. E estou ansioso ainda mais porque chega esse dia para continuar trazendo um estudo da palavra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e a sua família.